Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e chegamos aqui neste momento, Senhor, no propósito de realizar mais uma mensagem falando da Tua Palavra, falando da providência divina que é tomada para o homem que ainda vive na face da terra. Aplica, Senhor, através do Teu Santo Espírito em nossos corações, nos dá interpretez na palavra para explicar deste assunto que vamos tratar hoje. Nós te pedimos, Senhor, o Teu auxílio no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo dois textos, um lá no Antigo Testamento, no número 35, e Apocalipse, capítulo 2, do 12 ao 17. Então vamos dar início, primeiro em Apocalipse, depois voltamos lá no Velho Testamento para falar do texto que está em Números, capítulo 35. Apocalipse 2:12 diz o seguinte: Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negas a minha fé. Ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Agora vamos lá no livro de Números, capítulo 35, versículos, vamos ler apenas o versículo 6 e o 11. Diz o seguinte no versículo 6: Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhe darei 42 cidades. Agora o mesmo capítulo, versículo 11, que diz o seguinte: Fazei com que vos esteja à mão
cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. Então, até aqui apenas esses 2 versículos. Hoje o que nós temos em mente para falar, e depois eu vou explicar por que eu li esses 2 textos, um lá no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 35, apenas 2 versículos, e Apocalipse 2, do 12 ao 17. Aqui fala da carta que foi enviada à igreja em Pérgamo. E no último versículo desta carta à igreja em Pérgamo, tem um detalhe muito interessante que fala da pedra branca com um novo nome escrito. Nós poderíamos também ajuntar com esse texto Evangelho de João, capítulo 3, onde Nicodemos vai ter uma conversa com Jesus na calada da noite. Eu entendo que tem muito em comum essas 3 passagens bíblicas, tanto a conversa de Nicodemos, como esta passagem no livro de Números, e principalmente este último versículo da carta à igreja de Pérgamo. Por que nós dizemos isto? Vamos voltar primeiro ao texto de Apocalipse, depois nós vamos mostrar a grande semelhança que tem entre estas 3 passagens. Aqui, quando o próprio Senhor Jesus ele fala que os que vencer vai ganhar uma pedra branca com um novo nome escrito. E isto é algo de muito maravilhoso para nossas vidas. Para entender melhor, nós vamos mexer um pouquinho entre as leis, principalmente a proteção a testemunhas. Quando alguém presencia um crime, por exemplo, destas grandes facções que tem espalhada de mundo afora, ali se reúne em um tribunal e pede uma protetiva para aquele indivíduo, para que ele não morra. Apesar do assunto aqui ser um pouquinho mais elevado, porque fala do próprio criminoso, por que nós estamos falando assim? Quando nós buscamos socorro no Senhor, Ele nos guarda de tudo que é possível para salvar as nossas vidas da prisão perpétua, da morte eterna, que nós sempre falamos na primeira, segunda morte. E aqui no Apocalipse, principalmente no versículo 17 do capítulo 2, nós encontramos: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Evangelho ele está sendo divulgado desde que Jesus veio aqui, nos deu esta incumbência. A todo tempo sempre tem alguém divulgando este Evangelho.
E a maior das intenções de divulgarmos este evangelho quando compreendemos este assunto é recomendar a salvação de uma alma que estava condenada. Tanto lá em Números, no capítulo 35, ali quando Moisés estava escrevendo acerca das tribos de Israel, e Deus, como é sempre onisciente, sabedor de tudo que pode acontecer, e os riscos que corre o ser humano aqui nesta terra, ele sabia que o homem iria errar. Mas seria aqueles erros que não era para a morte, sendo que a lei de Moisés era dente por dente, olho por olho, aquele que matasse alguém tinha que morrer também. Mas bem-aventurado é aquele a qual não é imputado nele o pecado, quer dizer, o crime de execução. Então ele mandou que criasse essas 6 cidades de refúgio, por acaso alguém cometesse algum delito que não fosse ali premeditado, aquele indivíduo era levado para aquela cidade de refúgio, que eu vejo uma ligação muito grande com os presídios que existe de mundo afora, que ali alguém é ali julgado e sentenciado a tantos anos de reclusão. E ali aquela cidade de refúgio era exatamente para que o camarada não fosse alcançado pelo vingador. E nós também, nós, homens espalhados na face da terra, nós somos semelhantes a esses criminosos, porque cometemos pecado e temos também que ser julgados. Mas para não entrar neste juízo eterno, o que nós fazemos? Nós vamos nos esconder em Cristo Jesus. Ele é o nosso refúgio. Tem vários textos da palavra que vai mostrar isto. Mas hoje nós vamos nos reter apenas nestas 3 passagens. Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17. E Números 35, versículo 6 e versículo 11, que nós acabamos de ler, que fala ali da cidade de refúgio, para que aquele indivíduo não fosse executado. Então, esta cidade de refúgio nós podemos comparar muito à proteção do próprio Jesus para com as nossas almas, para com as nossas vidas. E alguém pode perguntar, e o que tem a ver Nicodemos com tudo isso? Quando ele chega para Jesus, que pergunta acerca da vida eterna, e reconhecendo quem era Jesus, e Jesus fala assim, olha, precisa nascer de novo. Aí quando ele fala, precisa nascer de novo, que Nicodemos não compreende o que Jesus estava falando com ele, ele estava ali sendo oferecido a Nicodemos uma nova identidade. Aquele que nasce de novo precisa de ter um novo nome, da mesma forma que as leis espalhadas de mundo afora faz com a proteção de testemunho. Ali ele dá um novo nome que ninguém mais vai saber, a não ser aquele que recebeu o nome. É igual esta pedra branca com este novo nome escrito, que é para proteção, para aquele que é o nosso acusador, ele não saberá mais
quem somos nós? Porque ali quando ele fala, não, eu falei, não, aqui não tem fulano de tal mais. Não está aqui no meio deste refúgio que se chama Jesus Cristo, na nossa língua brasileira, portuguesa brasileira, e com o nosso nome, novo nome, escrito naquela pedra branca, ninguém mais pode nos identificar e nos acusar. Muito tempo eu já preguei várias vezes neste texto, mas não tinha prestado tanta atenção nesta nova identidade. É uma identidade nova que Jesus nos dá para a nossa proteção. Eu creio que agora já deu a entender qual ponto que eu quero me fazer entender. Vamos voltar no Apocalipse, ler todo o texto para enriquecer os nossos conhecimentos. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Quem seria esse anjo? É aquele que estava ali liderando no meio daquela congregação, passando as informações espirituais, porque precisa ser assim, não é da maneira que nós muitas das vezes entendemos fisicamente, carnalmente. Então, o anjo é aquele que recebe de Deus uma incumbência para tratar com aquela congregação. Escreve isto. Se escreve isto, é o recado de Deus para cada um que lidera em uma comunidade, principalmente as comunidades evangélicas, que tem o objetivo de estar ali sendo separado, sendo contado como igreja, corpo de Cristo. Escreve isto. Diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem é esse? O próprio Espírito Santo, que nos dá entendimento de toda a palavra que nós... Portanto, quantos entendimentos nós alcançamos no mesmo texto? E que amplitude espiritual que nos eleva quando o Espírito Santo... E essa espada de 2 fios é aquela que divide a razão do homem com a vida espiritual. Esta espada de 2 fios, ela consegue separar a razão do homem ao querer de Deus. Versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Este verso 13, ele nos deixa vários e vários ensinamentos. Aí alguém poderia perguntar, mas como assim? Por exemplo, a primeira frase, eu sei as tuas obras. Porque Deus está consciente de tudo que estamos realizando. Ele não passa nada que Deus não observe. E onde habitas é onde nós estamos congregando. Já que nós estamos falando de caminhada espiritual, e onde habitas, e onde está o trono de Satanás. Vamos explicar um pouquinho mais isto. Aqui mesmo no próprio Apocalipse, o próprio Senhor, ele manda que nós saímos da Babilônia, da confusão. E muitas das vezes aquele lugar que nós estamos congregando ali, com título de palavra de Deus, com
título de igreja, mas não é. Ali está imperando ali o anticristo, o falso profeta, o mercenário. E todas estas ações que o homem pratica é feito de Satanás. Onde ele está substituindo a palavra com heresia, ou melhor, aumentando heresia no meio da palavra, introduzindo heresia no meio da palavra, juntamente com seus dogmas. É tudo aquilo que ele acrescenta, enquanto o próprio Senhor manda que... Ai daquele, ele avisa lá no finalzinho do livro de Apocalipse, está escrito: ai daquele a quem retém ou aquele que aumenta. Ali está citado, inclusive, o castigo que vai receber. Aquele que tira vai ser tirado o direito da árvore da vida. E aquele que aumenta vai ser o castigo aumentado na sua sentença eterna. Então nós temos que ter muito cuidado para que Satanás não possa estar nos influindo nas mensagens que vamos ensinar, que vamos explicar. E retens o meu nome. Esse reter o nome aqui é algo muito importante, que mesmo no meio de onde está ali na prática da heresia, ali existem os servos fiéis. Mas ele precisa ter atenção, porque o próprio Jesus já mandou que ele saísse dali. Ele está conferindo a palavra no que está sendo ensinado para ele, se não é algo alterado, porque é algo tão assim paralelo, que muitas das vezes, se nós não prestarmos atenção, nós vamos achar que é bênção, que é a palavra vindo dos altos céus, que é vindo do trono de Deus. E não é. É só prestarmos atenção lá onde nasceu a semente da heresia, lá no Éden, quando a serpente ali junta uma mentira junto da ordenança de Deus e desperta ali uma curiosidade, um desejo no coração do homem. E a heresia, ela tem exatamente esse papel. E como é? Geralmente eles acrescenta a riqueza terrena junto do evangelho, que você, quando faz isso e aquilo, você vai prosperar na sua vida, sendo que o evangelho, a primeira e principal indicação é para nos levar para o reino dos céus. E quando tem heresia, eles apontam as coisas terrenas, coisas carnais, que você vai receber cura, vai receber prosperidade, tantas outras coisas, e sendo que a proposta do Evangelho verdadeiramente não é esta. A verdadeira proposta do Evangelho é para nos conduzir para a vida eterna. E onde Satanás habita? Nós já falamos um pouco. E retens o meu nome, é aqueles poucos que estão ali, mas precisa abrir os olhos para não estar sendo guiado em toda a caminhada por um cego, porque o final do caminho vai ser um precipício de abismo. Então precisa ter muita atenção a esse respeito. Retém o meu nome e não negaste a minha fé. Então é através da fé que nós vamos alcançando a dádiva de Deus. Ainda nos dias de Antipa, aqui fala do tipo do servo que pode estar, aquele que foi selado com o poder do Espírito Santo, pode estar ali mediante a morte, que ele nunca vai negar esta fé. É um exemplo de vida, de caminhada para nós, mesmo estando sendo confrontado e para negar, mas não devemos negar esta fé. Ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, é aquele que jamais vai negar que Cristo mora nos nossos corações, o qual foi morto entre vós. Este tempo está aproximando de novo, vai voltar isto,
que vai ser a inquisição da besta, e com a operação do falso profeta, do anticristo, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, para encerrarmos o nosso entendimento de hoje, neste verso 13, eu estou pensando que ali é a igreja de Cristo, mas não, é uma morada de Satanás, porque ele está denegrindo a palavra de Deus, ele está alterando a virtude de Cristo, que é a verdade, ele está introduzindo coisas mentirosas no meio do evangelho. Então nós precisamos nós temos que ser este de fé que não é negada. Verso 14. Mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Vamos parar um pouquinho aqui na doutrina de Balaão. Infelizmente, as neopentecostais, elas aplicam muito essa doutrina de Balaão, quer dizer, ganhar poder monetário, enriquecimento terreno. Porque Balaão era esse tipo desse profeta ganancioso que adorava uma propina. E esses indivíduos, eles inventam maneira, alterando a palavra para poder meter a mão no seu bolso. Então, é as doutrinas de Balaão, é os ensinamentos, mas o olho dele está fixo lá dentro da sua carteira. O qual ensinava Balaque a lançar tropeço. Quais são esses tropeços? Porque ali você tem a liberdade de cometer pecados, porque os tropeços que Balaão ensinava, e, portanto, podemos observar que indivíduos que ensinam assim, eles já casaram centenas de vezes. A mulher está ficando velha, ele troca ela por outra mais nova e diz que não tem nada a ver, porque tem que ser feliz. Porque Deus é amor e tal, mas ele não consegue esconder a falta de amor que ele tem com aquilo que um dia ele, mediante a autoridade de um juiz de paz, um tabelião, que é o escriba de antigamente, é o tabelião de hoje, ele ali prestou um julgamento que só a morte podia separar e não honra aquela palavra dele. Então, essas são as doutrinas de Balaão, que é o tropeço na sua caminhada. Então você pode casar 100 vezes que não tem nada a ver, tal, porque você tem que ser feliz. Estou ouvindo hoje até pessoas que estão liderando em alguma congregação, estão citando esta palavra, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços. E os tropeços é exatamente isso, não tem nada a ver. É uma das palavrinhas mais perigosas que tem diante dos filhos de Israel, que é diante da igreja, para que comesse dos sacrifícios da idolatria. Também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, a idolatria, vamos repetir o versículo todo. Mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios das idolatrias e se prostituísse. Então, aqui entra todo um esquema dos ensinamentos de Balaão. Ensina levar vantagem, ensina buscar prosperidade terrena, nada para o reino dos céus,
E não tem importância nenhuma você repudiar a tua esposa, que você um dia jurou, e casar com outra. Sem contar as prostituições espirituais, quando você está traindo a Deus com as suas idolatrias. E aí nessas idolatrias, nessas reuniões de idolatria, você tem ali seus banquetes, cometendo ainda outro pecado, de glutonaria, e assim pecado acumula sobre pecado. Aí no verso 15 traz um outro despertamento. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. É também algo que o homem aceita com muita facilidade. Parece ser alguém muito amoroso, mas não é. É também aqueles dos nicolaítas que eu aborreço. Quer dizer, Deus não está agradando da postura dos que estão agindo desta maneira. Mas aí no verso 16, ele deixa um aviso e nós reforçamos neste aviso: o tempo está acabando para o arrependimento. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Nós sabemos que os sinais do arrebatamento da igreja estão quase todos cumpridos. Nós temos que estar sempre no cuidado, na vigilância. Esse tempo de arrependimento, ele está terminando. Está bem próximo ao nosso ver, mesmo o nosso ver carnal, que o arrebatamento não vai muito mais demorar. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então pode ver que nesses últimos dias, assim como tem aumentado as idolatrias e aumentado as feitiçarias no meio do evangelho, porque nós presenciamos prática de feitiçaria no meio do evangelho, naquele lugar que o homem tem conhecido como igreja. Mas nós estamos aí, a espada da minha boca. O que é essa espada? A palavra de Deus, a palavra da verdade. Está alertando o tempo todo. E o último, que entra no assunto que nós separamos para hoje, que é esta pedra branca, que diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo, enquanto a igreja estiver aqui, ele vai estar avisando, trazendo pessoas, alertando acerca do perigo que está na caminhada de cada um. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Qual é esse maná escondido? As revelações da palavra de Deus que está nos despertando. Esse é um maná escondido que nós estamos comendo. O próprio Jesus falou que era para comer, o corpo dele servia de alimento. Esse é o nosso maná escondido que nós estamos comendo espiritualmente. E dar-lhes-ei uma pedra branca. Essa pedra branca eu vejo hoje como uma nova identidade que nós estamos recebendo do próprio Senhor, nosso Salvador. E na pedra, um novo nome escrito. É aquilo que nós falamos lá sobre aqueles que foram para a cidade de refúgio. Aquele que nasce de novo, ele precisa de uma nova identidade. A nossa identidade era de Adão, hoje a nossa identidade é herdeiro com Cristo. Então, isto é
algo que nós precisamos também estar a cada dia nos aperfeiçoando, esquecendo mais do velho homem e focando no novo homem que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Nós temos hoje a nossa identidade nova, que somos herdeiros com Cristo. Então esta é a nossa palavra de alerta acerca dessa nova identidade, uma nova maneira de estarmos entendendo a caminhada, e isto é simplesmente maravilhoso. Então tem aí as cidades de refúgio. Nós vamos classificar essas 6 cidades de refúgio que foi criada lá para o povo de Israel e aonde habitava os levitas, para algumas congregações sinceras que ainda existe espalhada na face da terra. É o lugar que você está se refugiando espiritualmente. E quando não encontrar, aqui vai um alerta. Você tem que se considerar a igreja corpo de Cristo. Onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Ele mesmo nos prometeu isto. E esta é a nossa mensagem de hoje, deste domingo de manhã. Esta palavra de alerta, porque a caminhada está chegando no fim. Senhor Deus, nós adoramos o Teu nome. Nós te bendizemos pelo grande privilégio de estarmos tendo condição de meditar nos avisos que a Tua palavra tem nos trazido e novos segredos que só através do Teu Santo Espírito nós descobrimos. Nós te adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém.